Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Un saludo fraternal desde Río de Janeiro para todos ustedes. Sean bienvenidos más una noche para este cuarto tema de esta semana de mayordomía, llamada Herederos del Reino. Y hay un pasaje que quiero compartir con ustedes en la palabra del Señor, que dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El tema de hoy, queridos amigos, el tema número 4, es un tema que dice, sé fiel. Vamos a ver cómo la fidelidad al Señor es muy recompensada. Ahí donde estás, te invito a que inclines el rostro para invitar al Señor que nos dirija en esta noche y aprender de su palabra. Oremos. Querido Padre Celestial, aquí hay personas, Señor, que se reúnen y que escucharán ese mensaje porque tienen la gran necesidad, Señor, de aprender de ti, de conocerte más, de ser fieles a ti, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de la dificultad de este mundo, tu mano poderosa está siempre a nuestro lado y nos lo demuestra, Señor, en ese tierno cuidado que siempre tienes con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Bendice esta programación. Bendice el equipo que está atrás de ella. Y en especial, Señor, unge con ese carbón encendido los labios del predicador que nos acompañará en este mensaje, esta linda noche, de tu Hijo, Pedro Fernando Silva. Acompaña, Señor, y que tu palabra abra nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, amigos. Antes de que salga el sol, vengo a ti. Es un nuevo día, contigo quiero estar. Siempre me estás esperando y me ofreces tu poder y amor. Como siervo me entrego a ti, Señor. Primero Dios en mi vida, primero Dios en mi casa, primero Dios en mi actuar, primero Dios en mi hablar. Todo de mí en respuesta a tu gran ser fiel y leal por gratitud. Con mis talentos te alabo yo, y mis tesoros te doy por amor. Todo mi tiempo es para ti. Soy un templo que da gloria al Señor. Primero Dios en mi vida, primero Dios en mi casa, primero Dios en mi actuar, primero Dios en mi hablar. Soy un templo que da gloria al Señor. Mis talentos son para tu olor. Mis tesoros doy por tu amor. Lo mejor de mí yo te doy.
Apreciados amigos, muy buenas noches y qué alegría que podamos una ocasión más poder conectarnos. En este momento, de manera muy especial, estamos deseando incentivar la oración o el reavivamiento en nuestra iglesia, un reavivamiento espiritual, una reforma. Y meramente, no solo en nuestra iglesia, también en la vida de cada persona. Porque esta revolución que puede acontecer de manera muy grande, macra, de manera muy general en la iglesia, en nuestra congregación, es un sistema mayor, solamente tendrá un inicio y un efecto adecuado cuando inicie en el corazón de cada persona. Es por eso que quiero motivarte, quiero instarte, invitarte a que puedas en esta ocasión escribir tus pedidos de oración en la caja de comentarios. Si hay alguna cuestión en particular, si hay alguna necesidad, puedes registrarla allí y estaremos orando por eso. Pero como ya indiqué hace un momento, de manera muy especial en esta noche, deseamos orar por el reglamento espiritual de cada persona en nuestra congregación. En lo que resta de esta noche, también puedas tomar un tiempo para poder orar por eso. Los días anteriores estuvimos orando por nuestra unidad de acción en la escuela sabática, por nuestros profesores, por nuestros compañeros en la unidad de acción. Hemos estado orando también por el culto familiar, que es muy importante y imprescindible. Ese momento que a veces podría para muchos parecer una pérdida de tiempo, porque la sociedad corre y está apresurada, ¿no? En realidad es uno de los momentos importantes y especiales para el bien de cada integrante del hogar, ¿sí? Entonces, quiero invitarte ahora que puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos. Vamos a hacer una oración. ¿Está bien? ¿Podemos orar? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, una vez más te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque a lo largo de estas noches, en esta semana, estás hablando a nuestro corazón. Nos invitas, oh Dios, a mirar los cielos. Nos invitas, oh Dios, a poder esperanzarnos en tus promesas. Nos invitas, Padre Celestial, a poder confiar en tus milagros en nuestras vidas, a reconocer que somos salvos, somos creados por ti y somos salvos en ti, Padre mío. Así también, oh Dios, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras dificultades, nuestras luchas, te las hacemos presentes. Cada uno, Dios, en su corazón, en sus pensamientos, te indica, oh Dios, cuál es su necesidad. Muchos de nosotros estamos atravesando por vicios. Muchos de nosotros, oh Dios, estamos atravesando por traumas, por condicionamientos, oh Dios, que muchas veces nos impiden triunfar en esta vida, nos impiden ser mejores esposos, mejores novios, novias en nuestra relación, nos impiden ser mejores hijos, nos impiden ser mejores amigos y amigas, Padre Celestial. Ayúdanos a vencer nuestros temores, nuestros miedos y tener un corazón puro y gozoso en ti, Padre querido. En esta noche también queremos pedir, Padre mío, por el bienestar de tu hijo, el pastor Pedro Silva, guarda de él y de su familia. Y una vez más, oh Dios, tu Santo Espíritu pueda hablarnos a través de su persona, que el mensaje de esta ocasión sea el que requiera cada persona en esta noche. Padre mío, ahí también pedirte porque cada miembro de la congregación hispana pueda tomar mayor interés cada día en poder poner su vida en ti, al comenzar cada mañana, oh Dios, buscándote a ti, y a cerrar cada día también buscándote a ti, querido Dios. Gracias por escuchar nuestra oración. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Era um período em que a fatalidade e o número de internações em CTI tinha aumentado muito. E eu entrar no hospital para fazer uma cirurgia
séria e tão preocupante, né, trouxe para mim uma dupla preocupação. E eu consegui marcar a cirurgia com menos de um mês, fiz a cirurgia foi bem sucedida. Eu estava 7 dias no quarto já, e a cada dia que passava eu achava que eu ia embora no dia seguinte. Mas já com as dores não passavam, eu descobri que eu ia para o CTI e meu mundo desabou. Eu fiquei tão desesperado que, ao chegar no CTI, eu pedi para o médico me entubar. Eu falei, me entuba, por favor, que eu quero desligar. Quase 2 dias depois, a psicóloga veio de novo e falou se eu queria conversar com a minha família de novo. Era a única coisa que eu tinha, não tinha celular, não tinha nada. Eu já estava um pouco mais motivado, porque eles conseguiram fazer com que chegasse até mim uma carta que minha esposa tinha escrito para mim, bilhetes que meus filhos tinham escrito para mim. Isso me trouxe uma motivação para lutar. A gente começa a fazer um atendimento a eles via telefone, e liga, e ora, e faz visita, chamada de vídeo, e ler textos da Bíblia. Eu não posso estar desistindo com tanta gente orando por mim. Cerca de 15 dias após eu ter saído do hospital, minha irmã e meus pais pegaram Covid. Eles internaram juntos, foram para o CTI juntos, foram entubados no mesmo dia. Minha mãe, no dia seguinte, já descansou no Senhor, e 10 dias depois, meu pai veio descansar no Senhor. Então, foi um período muito conturbado, né? Fazendo as contas, em 3 meses, eu tinha descoberto que estava com câncer, fiquei 30 dias hospitalizado, sendo a maior parte dele no CTI, devido à Covid, e quando eu saio do hospital, logo depois eu perco meus pais. E para o Alessandro, e para os irmãos dele, isso foi, nossa, perder os pais, perder o pai numa segunda-feira, depois na outra segunda-feira perder a mãe. Isso foi terrível, isso foi terrível. Mexe com a gente, né? Mexe, porque ele quase perdeu a vida dele. De repente ele vê os pais perdendo a vida e os irmãos sendo impactados. Ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito. Ele se torna agora o pastor da família, né? Porque o pai fazia esse papel. Em um momento que eu estava novamente quase me entregando ao desânimo, né? Deus mostra para a gente que a gente não está sozinho, que Ele está cuidando. Ele mostrou esse cuidado através de um servo muito valoroso, que é o nosso pastor Cadu. Ele me ligou e falou assim, Fera, fica firme, Deus está contigo. Eu posso ler uma passagem bíblica com você? Foi Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esses 3 conselhos bíblicos falaram bem alto ao coração dele. Então eu acho que isso foi o suporte que ele precisava, né? A palavra de Deus. E confirmou no meu coração uma coisa que a gente já vive, que a gente sempre tenta lembrar, que nós não somos desse mundo. Tem um versículo que eu gosto muito, está lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, que diz que se a nossa esperança está apenas nas coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Eu entendo que nós somos herdeiros do reino de Deus. E essa deve ser nosso objetivo, nosso foco. E é isso que sempre me motivou a ser um mordomo fiel de Deus, é saber que Deus está no controle e que Ele já fez tudo por mim. E que a única coisa que Ele pede de mim é estar comigo na eternidade. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Deixa eu dividir a tela com vocês, quero ver se eu consigo. Eu acho que está aí. Que lindo testemunho, né? Que lindo testemunho de um homem fiel que passou por uma tribulação, sentiu muita vontade de desistir. Eu acho que na cabeça dele passou que era muito difícil, talvez não era justo, porque tem outras pessoas que não seguem a Deus, que não passaram por esses problemas, mas tinham irmãos do lado dele
irmãos ajudando. Isso dá até para fazer uma recapitulação, né, dos temas que nós já estudamos. Nós estudamos primeiro seguidor e não fã, uma pessoa que tem que seguir a Deus e fazer tudo aquilo que Ele pediu para fazer. As 5 coroas, incorruptível, júbilo, vida, glória e justiça, tudo é valioso nas mãos de Deus. Eu acho que isso se aplica plenamente ao que nós acabamos de ver. Esse pastor falou com ele, orou a Deus, pediu para ele não desistir. Os filhos escreveram uma carta e pediram para ele continuar lutando. Quantas vezes a gente pega um papel e mal lê, joga fora, mas o filho fez aquilo de coração, a esposa, e ele refletiu que se tinha tantas pessoas lutando por ele, ele não podia desistir. E ele realmente foi mordomo da vida dele, que foi dada por Deus. O tema de hoje é fiel até a morte. E esse cara foi fiel. E continua fiel. Porque Jesus ainda vai voltar. Antes da gente começar, eu vou fazer uma breve oração, que nós vamos falar da palavra de Deus. Em nome do seu Filho Jesus, eu gostaria de pedir que o Senhor possa proteger todas as famílias aqui presentes. Nós estamos num mundo de escuridão, onde o inimigo é um leão que ruge, desesperado, porque nós estamos no tempo do fim. É um leão que busca pessoas, que busca coroas, que busca derrubar, que busca colocar tribulações nas nossas vidas, para que a gente desanime, para que a gente pare de seguir ao Senhor. Meu Deus, eu gostaria de pedir hoje proteção para todos os seus filhos. Que o Senhor possa acampar anjos em volta de todas as casas. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos. Que o Senhor possa indicar para o nosso coração, abrir os nossos olhos para que nós não possamos ser enganados. Para que a palavra do Senhor possa nos guiar hoje e sempre. Que o Senhor permaneça ao nosso lado nesse culto que nós estamos fazendo. Que nenhuma palavra saia da minha boca sem que seja da sua vontade. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Fiel até a morte. Hoje nós vamos falar de uma igreja. A igreja de Esmirna. Das 7 igrejas, Esmirna e Filadélfia são as únicas que não receberam repreensão. Todas as outras foram repreendidas. Mas hoje nós vamos falar de Esmirna. Esmirna, eu preciso explicar em que contexto que vivia a igreja de Esmirna. Porque nesse contexto nós conseguimos explicar por que eles foram fiéis. Esmirna estava em uma cidade que era um centro obrigatório de culto ao imperador. Isso lhe dava um status de cidade livre, o que significava que ela podia escolher o seu próprio governo. Então ela cultuava o imperador, por isso ela poderia colocar quem ela quisesse no poder dessa cidade. Uma vez por ano, cada cidadão era obrigado a queimar incenso no altar dedicado a César, que era o imperador. Então recebia um certificado. Todo mundo que colocava o incenso ali ganhava um certificado. Recusar-se a isso implicaria em ameaça de morte. Por medo de perder o status de cidade livre, os habitantes de Esmirna eram abertamente hostis aos cristãos que não adoravam ao imperador. Para complicar ainda mais essa situação, a presença de uma grande população judaica se unia aos pagãos em ódio à presença dos cristãos. Eles difamavam
os cristãos diante do governo local, indicando aos pagãos as autoridades como que deveriam persegui-los. As acusações que eles faziam ao povo cristão era canibalismo, por conta do símbolo do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia, era celebrações de libertinagem entre irmãos, pois os cristãos se tratavam como irmãos e irmãs. Ateus, pois o seu Deus é invisível. Desleais ao imperador, isso é verdade, né? Eles não cultuavam o imperador. Incendiário, pois prediziam o fim do mundo com fogo. Mesmo diante de todas essas dificuldades, a igreja de Esmirna era extremamente fiel. Eles continuavam fiéis. Então, o que espera estar na carta de Cristo endereçada à igreja é: se você soubesse que alguém era assim, o que você escreveria para esse povo? Quais eram as palavras que você poderia escrever a esse povo? Será se era parabéns por sua fidelidade, igreja de Esmirna? Não temas, pois você não sofrerá nenhuma dificuldade. Sua fidelidade é uma garantia de que você não terá problemas. Sua vida será fácil e tranquila. Seria um grande prêmio, né? Seria um grande prêmio a uma igreja que sofria esse tipo de perseguições. Sofria perseguição dos pagãos por parte do imperador e sofria também a perseguição dos judeus que queriam a morte do povo cristão. Mas não foi isso que Deus mandou para eles. O que Deus escreveu para eles está lá em Apocalipse 2, do verso 8 ao 10. Então vamos lá na Bíblia? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou-se a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tens a sofrer. Eis que o diabo está a lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações em 10 dias. Foi completamente diferente do que eu poderia ter pensado. Esmirna poderia até desanimar com esse tipo de carta, se não fosse fiel. Porque essa carta disse que a tribulação iria continuar. Essa tribulação não iria parar. Ele deu um prazo aí de 10 dias, é figurado, mas essa tribulação no final não se cessará. Porque o inimigo, ele vai nos pôr à prova o tempo todo. Ele vai nos sacrificar. Mas Deus é conosco. E ele não vai deixar o inimigo tocar em nós a ponto da gente não conseguir aguentar. Nós não vamos ser postos à prova em algo mais do que suportável por nós, porque Deus é por nós. E caso isso aconteça, Ele vai nos guardar. Porque a nossa vida vale mais, porque vale o sangue de Cristo a nossa vida. Com isso, a igreja de Esmirna, deixa eu colocar aqui,
nos mostra que diante da dificuldade, Esmirna teve sempre fiel. Ela sempre prevaleceu em cima das dificuldades. Imagine você viver numa cidade onde você é contrário a tudo aquilo que traz benefício para o povo. Um benefício aqui, terreno, desse mundo de escuridão. Mas você não vai conseguir apoio em nenhum lugar. E pelo contrário, você vai ser perseguido e o seu testemunho é você aguentar essa perseguição. O que significa, né? Qual é o significado da fidelidade? Por que ser fiel? Tem a expressão ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Ser fiel é você acreditar, é você confiar, é você deixar com que algo comande. Ser fiel a Deus é você deixar o controle nas mãos de Deus. É o amanhã ser ditado por Deus, não por nós. Ser fiel é você seguir todas as regras. Ser fiel no casamento é você respeitar, amar e sempre seguir as regras estabelecidas. Ser fiel a Deus é respeitar, amar e seguir todas as regras que Deus nos passou. Todas, de capa a capa. Fidelidade. Não cumpre seus princípios, seus principais propósitos nessa terra, onde os principais propósitos da fidelidade se cumprem, que é no céu. A nossa recompensa não é aqui. Eu costumo falar para as pessoas que estão fazendo estudo bíblico que a teoria da prosperidade não vale. Se a teoria da prosperidade valesse, o povo que atravessou o deserto atravessaria em um carro com ar-condicionado, pedindo iFood todo dia. Seguir a Deus não é sinônimo de não termos problemas. É sinônimo de que Deus vai enfrentar esses problemas ao nosso lado. Ele vai estar do nosso lado sempre enfrentando esse problema. Esse tipo de mídia que prega que eu comecei a seguir a Deus, hoje eu tenho tanta coisa, hoje os meus problemas acabaram, eu vejo com um pouco de receio. Porque se seguir a Deus é não ter problema nessa terra, por que nós esperaríamos o céu? Por que nós clamaríamos pela volta de Jesus para que nós estivéssemos no céu? Seguir a Deus é estar sobre a proteção dele. Ele vai nos defender, ele vai combater o inimigo ao nosso lado. Mas não é sinônimo de não termos problema. E se nós analisarmos friamente, às vezes, quando nós estamos seguindo a Deus, nós enfrentamos muitos mais problemas do que quem não segue a Deus. Porque pensando racionalmente, o inimigo não vai atacar quem já é dele. Quem já é dele está garantido. Ele vai atacar quem não é dele, para que desanime na fé e passe para o lado dele. E Deus vai combater do nosso lado. Às vezes nós podemos nos perguntar, mas que vantagem que eu vou ter em ficar seguindo a Deus? Já que seguir a Deus, eu vou enfrentar tantos problemas. Nós vamos enfrentar problemas aqui nessa terra caída, que tem uma data certa para acabar. Como diz o texto na Bíblia,
A tribulação de 10 dias não é uma data literal, não estamos aqui datando a volta de Jesus, longe disso. Mas esses 10 dias representam que tem um período para terminar. Então, se a nossa felicidade é em cima das coisas desse mundo, se a nossa felicidade é em cima do nosso controle, do que nós fazemos para a nossa vida, tem uma data para terminar. Ser fiel a Deus é não ter uma data para terminar. É Jesus voltar e nós continuarmos fiéis e 100% felizes na Canaã celestial por toda a eternidade. Esse é o galardão. Essa é a coroa. Esse é o prêmio. Inclusive, quando nós vemos no texto, né, ele fala sobre a coroa da vida, que aí termina o texto. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, como eu expliquei já em dias anteriores, no grego não está diadema. Nessa coroa está a expressão, deixa eu procurar aqui, eu sempre esqueço essa expressão, Stefanos, de Stefano, que eu citei para vocês, que era aquela coroa trançada que nós vemos nas esculturas gregas antigas. Porque a coroa, que é o diadema, que os reis usavam, é a coroa que eles usavam todo dia, e no aniversário deles. Mas os Stefanos era só quando eles ganhavam algo. Os atletas ganhavam a coroa de Stefano, né? Que no grego é Stefano, que a tradução sai coroa do mesmo jeito. Quando eles ganhavam uma batalha, o que eles colocavam sobre a cabeça era o Stefano. Então, o que nós vamos ganhar é a coroa, que na linguagem original é um Stefano, que é a da vitória, que nós ganhamos junto com Cristo, que nós ganhamos junto com o Espírito Santo, que nós ganhamos junto com Deus Pai, que eles lutaram junto ao nosso lado. Não é uma coroa herdada, aquela coroa que o rei herda e ele usa só por convenção. É uma coroa de vitória, que nós vencemos todas as provações. A nossa salvação já está paga com o sangue de Cristo, pela graça. Mas nós vencemos todas as batalhas para não perdê-la. Então, a coroa que é citada em Apocalipse 2 é a coroa Stefano, que é a coroa da vitória, não aquela herdada, não aquela simplesmente por convenção, e sim pela vitória das provações que nós vivemos. Fidelidade e infidelidade. Eu vou citar uma historinha para vocês, para explicar até quando, o que me leva e fidelidade e não fidelidade. Só um minutinho. Conta que no Império Romano, o imperador Décio que lançara forte perseguição contra os cristãos, soube a notícia que os seus gladiadores tinham se convertido. Gladiadores eram aquelas pessoas que iam para o combate, eles defendiam o império, então eles matavam outras pessoas a pedido do império. Então eles iam para o Coliseu e dentro do Coliseu eles matavam. Então eles eram os guerreiros mais fortes e sanguinários que o império tinha. E conta a história que Décio, o imperador Décio, tinha 40 gladiadores. E por influência da igreja,
esses gladiadores se converteram ao cristianismo. Sabendo disso, ele chamou um grupo de soldados e pediu para escoltá-los no inverno até a beira de um lago congelado. Na beira desse lago congelado, eles tinham que tirar toda a roupa desses gladiadores e tinham que observar esses gladiadores até que eles morressem congelados. E aí o general, o centurião dessa guarda, estava dentro de uma barraca aquecida quando ele começou a escutar uma canção. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar, não gosto. Minha voz não é muito boa para cantar. Mas a canção dizia o seguinte, com uma melodia muito bonita. 40 gladiadores, por Jesus Cristo lutando, pedindo dele vitória, a coroa reclamando. E isso entoando. 40 gladiadores, por Jesus Cristo lutando, pedindo dele a coroa, a vitória, a coroa reclamando. E ele ficou abismado com isso, porque eles tinham colocado esses gladiadores numa situação extrema, porque ele deu a condição de quem se rendesse e negasse a Cristo poderia ser salvo. E ele mesmo assim escutava essa canção. Aí ele falou para o seu soldado, eu tenho anos de batalha e eu nunca vi guerreiros tão fiéis a um propósito. Porque quando nós estamos perdendo, a nossa percepção do certo e errado, ela balança. Então eu já vi muitos guerreiros desistirem da batalha e fugirem. E esses guerreiros estão cantando. E ele abriu a tenda dele. Na hora que ele abriu a tenda, um infeliz de um gladiador, desesperado, caiu aos pés dele, com o corpo todo roxo, já de frio, implorando misericórdia, falou, eu renego a Cristo. Eu não quero mais seguir a Cristo. Eu preciso de roupas. E esse general, olhando para ele, escutou uma canção. E essa canção dizia, 39 gladiadores, por Jesus Cristo lutando, pedindo dele vitória, a coroa reclamando. E continuaram cantando. Esse general olhou para esse gladiador e perguntou para ele, só você desistiu, filho? Ele foi. Como eu te prometi, por misericórdia, você será salvo. Tirou o capacete, colocou no gladiador, tirou as roupas, colocou no gladiador e foi de encontro aos gladiadores. E junto com eles, ele cantou 40 gladiadores, por Jesus Cristo lutando, pedindo dele a vitória e a coroa reclamando. Aqueles 39 gladiadores conseguiram converter o seu algoz, a pessoa que foi convicta que eles mereciam morrer. E o testemunho deles, na provação, fez com que aquele general visse que valeria a pena aquele propósito, que era um propósito digno, mesmo que levasse à morte. Estudando a história do cristianismo, pegando o período de perseguição,
mesmo da igreja primitiva, dos valdenses, da reforma protestante. Quando nós estudamos um pouco mais a fundo, nós vemos muitos absurdos, atrocidades, e pessoas que iam louvando, sabendo que não tinha outro destino a não ser a morte. Mas a morte deste mundo caído. Porque eles tinham certeza que eles não sofreriam a segunda morte. A fidelidade nos leva a não sofrer a segunda morte. Podemos até sofrer a primeira, mas a segunda não. Porque se Jesus voltar antes e nós permanecermos fiéis, nem a primeira nós iremos experimentar. Mas se nós tivermos que experimentar a primeira, se a gente permanecer fiel até o final, nós ganharemos a coroa da vida, o Stefanos, e não sofreremos a segunda morte. É difícil falar isso. É difícil falar para irmãos que nós seremos perseguidos, e seremos. Seremos perseguidos no trabalho, talvez por guardar o sábado, talvez por não beber bebida alcoólica, talvez por não comer coisas que a Bíblia nos diz para não comer. Talvez nós possamos sofrer perseguições por nossa fidelidade no dízimo e nas ofertas. As pessoas podem nos julgar, falar que nós estamos perdendo o que é nosso, sendo enganados. Perseguições por não sermos convidados, porque eles sabem que nós não fazemos parte daquele tipo de evento. E com isso, às vezes nós podemos perder alguns amigos. Mas eu garanto para vocês, irmãos, que o que nós possamos perder nessa terra não significa nada se nós considerarmos a eternidade o que nós teremos lá. Lá, as riquezas desse mundo serão mínimas, serão tão, mas tão banais, que as ruas serão de ouro. O ouro vai ser tão comum que nós vamos pisar nele. Então, que nós possamos ser fiéis até o final, que nós possamos trabalhar o nosso caráter, porque isso nós vamos levar. Que nós possamos, através do nosso testemunho, converter as pessoas, porque nós vamos mostrar como nós realmente somos quando nós tivermos problemas. Quando nós mostrarmos a nossa fidelidade. E a fidelidade, ela só é posta à prova, ela só é testada e provada quando nós temos problemas. Que nós possamos hoje escolher ser fiel até a morte, para que nós possamos ganhar a coroa da vida, a coroa da vitória, que Cristo vai colocar no nosso fronte, vai dar um belo sorriso e vai falar para a gente: seja bem-vindo. Com isso, eu gostaria de fazer uma oração final com vocês, e depois eu acredito que venha uma música, e amanhã a gente se encontra no mesmo horário. Obrigado pela atenção, pessoal. Senhor Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos passou. Obrigado por nos mostrar que o Senhor está do nosso lado em todo o tempo. Que o Senhor combate o inimigo junto com a gente. Que o Senhor nos protege dele. Mas que o Senhor também sabe que nós passamos por provações. O Senhor tão bem sabe que nós passamos por provações,
que o Senhor desceu a essa terra para sentir essas provações. Que o Senhor desceu a essa terra para sentir como homem tudo aquilo que nós enfrentamos. Por isso que o Senhor nos entende perfeitamente e nos perdoa sempre que nós pedimos de coração e queremos ser uma nova pessoa. Estamos aqui almejando a nossa coroa da vida. Estamos aqui querendo ser fiéis até o final, para receber essa coroa da vida de suas mãos e assim entrar na Canaã celestial, onde não haverá mais pranto e dor. Senhor meu Deus, que o Senhor possa nos proteger, nos guiar, nos motivar e combater ao nosso lado, para que nós possamos permanecer fiéis e com isso testemunhar para outras pessoas que a fidelidade é o melhor caminho. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Boa noite, pessoal. Muito obrigado e até amanhã. Todo reino tem na coroa o símbolo de autoridade e liderança. No reino de Deus, a coroa que prevalece é a de espinhos, aquela usada por Jesus para resgatar a mim e a você. O adorador fiel sabe que esta coroa representa salvação, e ele reconhece a soberania do Senhor, não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez. O adorador fiel sabe que os alimentos de cada dia são uma dádiva divina. Sabe que Deus se preocupa com a saúde e o bem-estar de seus filhos e filhas. Sabe que é Deus quem abre portas para o emprego. E aprende a esperar no Senhor quando as dificuldades cruzam o caminho. Porque o adorador fiel sabe, Jesus já fez o necessário para garantir nossa condição de herdeiros do reino. Está chegando o momento de herdar as maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós.